Olá pessoal, tudo bem? Olha, você acorda, toma seu café, abre o aplicativo que paga seus boletos e nada, nada na conta. Sua conta foi desativada. Qual seria o motivo? Uma frase genérica, do tipo violação dos termos de uso, sem destaques, sem explicação, uma demissão muito tranquila, não é mesmo? Portanto, nesse caso, não tem supervisor humano para você reclamar. Não tem nenhuma RH para você negociar. Tem apenas um código frio, matemático, que decidiu em milissegundos que sua experiência produtiva ela simplesmente tinha expirado. E esse não é um caso isolado. É o conflito central que está aí explodindo em muitos tribunais no Brasil e no mundo. E a gente precisa encarar isso de frente, sem uma maquiagemzinha de modernização tecnológica que as empresas adoram nos vender, não é isso mesmo? E agora vamos começar a tecer um pouquinho sobre o assunto diretamente. Então vamos falar do primeiro ponto. Bom, a gente vive sobre a ilusão de que a tecnologia está aqui para nos dar autonomia. Eles prometeram isso, né? Ou seja, para transformar todo mundo em empreendedor de si mesmo. Todavia, a realidade ela é muito diferente. Estamos sendo engolidos por uma arquitetura de vigilância que faria os piores ditadores do século XX sentirem inveja. O que os especialistas no Tribunal Superior do Trabalho e no Congresso chamam de subordinação tecnológica é, na prática, a entrega total das rédeas da nossa vida profissional para sistemas de IA que não têm a menor ideia do que é um ser humano. Portanto, quando uma IA decide quem deve ser promovido, quem deve ser vigiado e quem deve ser demitido, sem uma intervenção humana, ela não está apenas sendo eficiente, na prática, ela está eliminando a dimensão ética do trabalho, transformando nossa dignidade em um vetor estatístico em um longo, grande, absurdo banco de dados. E aqui eu poderia trazer uma metáfora, né? Mais ou menos assim, o algoritmo agora é o seu novo supervisor, mas é um supervisor que nunca dorme. Ele não aceita testado. Tá? É um supervisor que monitora até a cadência dos seus cliques no mouse. Se o seu padrão de trabalho foge 1 milímetro do que a fórmula da produtividade espera, o sistema simplesmente acende um alerta vermelho. O que nós percebemos é que vivemos hoje numa sociedade extremamente ansiosa. E a conta dessa ansiedade, ela vai chegar um momento. E o que a gente está vendo é um aumento do número de casos de burnout e depressão que o INSS não para de registrar. E aí eu vou falar um pouquinho dos culpados, pelo menos alguns dos culpados, não todos, tá? É óbvio que muita gente continua sendo demitido por humanos, né? Mas eu estou falando especificamente dessa tendência. E que tendência seria essa? Por exemplo, sistemas como a Web Work Tracker ou a Hoptics, que são vendidas com uma promessa de visibilidade total. Mas na prática, como que ela funciona? Ora, como um chicote digital. O monitoramento em tempo real não quer apenas saber se você está trabalhando, se você está entregando ou se você está sendo produtivo. Ele quer extrair cada gota de mais-valia do seu cérebro, medindo se você está engajado ou não. Ou se você teve a audácia de olhar para o teto ou para o lado por alguns segundos para simplesmente relaxar e respirar. A liberdade que te prometeram lá atrás, que a IA ia fazer tudo, né? É apenas uma coleira um pouquinho mais longa, com o GPS, logicamente, acoplado. E aqui eu me lembro de Michel Foucault. Ele escreveu o livro Vigiar e Punir, que incrivelmente descreve o que nós estamos vivendo nos dias de hoje, não é isso? Só que sem precisar de uma torre de vigia de pedra no meio de uma prisão. Lembra? Eu já comentei com vocês sobre o panóptico, né? Que nos dias de hoje passou a ser um panóptico digital. Então, esse panóptico digital, ele é muito mais eficiente do que aquele original de Foucault, porque ele não precisa te trancar em uma cela. Ele simplesmente te convence a carregar a ferramenta de vigilância no seu próprio bolso, ou seja, o seu rosário digital, ou seja, o seu celular, gente.
É o que os teóricos chamam de transparência assimétrica. Por que assimétrica? Porque a plataforma sabe tudo sobre você. Sua localização, sua velocidade, seu nível de estresse. Só que você não sabe nada sobre o algoritmo. Absolutamente nada de como ele toma essas decisões que afetam diretamente sua vida. Portanto, o celular é um meio de dominação moderna. E a gente reza, né, através desse rosário digital, toda vez que aceita uma corrida ou uma entrega por um aplicativo. E também sabendo que estamos sendo observados por um grande olho algoritmo, que processa, logicamente, nossos dados para o lucro de acionistas em algum lugar do Vale do Silício. A vigilância digital, ela não se localiza mais em uma instituição fechada. Ela está em toda parte. Nos relógios que medem nossos batimentos, nos telefones que rastreiam nossos trajetos, nos satélites que confirmam nossa obediência. É a biopolítica levada ao limite. E aí, o problema de ser gerido por uma fórmula invisível é que essa fórmula não entende contextos. Por exemplo, se um motorista é bloqueado por excesso de velocidade, o sistema não quer saber se ele estava correndo para desviar de um assalto. Não. Ele simplesmente vai fazer o que foi programado. Ou se o GPS estava com um bug, a decisão simplesmente é tomada. O acesso ele é cortado, se for o caso. E o trabalhador que se vire para provar sua inocência contra uma máquina que não aceita argumentos. É o estado de exceção de Agamben, transformado em interface de usuário. O trabalhador é reduzido a uma vida nua, sem proteção jurídica, à mercê de uma soberania algorítmica que decide quem entra e quem sai da economia da plataforma. Mas será, pessoal, que a gente realmente aceitou que um código de computador tivesse o poder de nos banir da sobrevivência material? Ou isso está sendo imposto sem que a gente perceba? Vocês já perceberam que o assunto é bastante complexo. Por quê? Porque as IAs elas estão sendo usadas, obviamente, para monitorar os padrões de marcha dos trabalhadores. Até isso. Parece coisa de filme distópico. Mas o objetivo é detectar problemas de saúde, por exemplo, como artrose, antes mesmo que o trabalhador sinta o primeiro sintoma. E aí eu deixo uma pergunta. Será que essa IA ela vai utilizar essa informação para te dar um tratamento preventivo ou te demitir preventivamente antes que você se torne um custo para o plano de saúde da empresa? O que vocês acham? E aí eu acho que essa face é a mais perversa da gestão algorítmica. Não apenas sobre produtividade, mas também sobre a higienização do capital humano. Em um discurso no Senado, o senador Paulo Paim nos alertou o seguinte: olha, a IA pode substituir ou degradar 40% dos empregos mundiais. E isso aumenta, logicamente, o risco de depressão, desigualdade e até aumento no uso de drogas entre trabalhadores vigiados, o que parece já ser uma realidade. As estatísticas de saúde mental no Brasil mostram um aumento de 68% nos afastamentos por transtornos psíquicos. A gente está criando uma sociedade onde o trabalhador é uma peça de reposição. Na realidade sempre foi, né? Mas parece que isso está sendo potencializado com as IAs. E um sistema que tem pavor do erro humano e da vulnerabilidade. Um dos casos mais bizarros dessa invasão da alma pelo silício é o software Cogito. Lembre-se, Cogito, usado em call centers de gigantes como, por exemplo, a MetLife. A IA ouve a sua voz em tempo real, analisa centenas de sinais acústicos. Se você parece cansado, irritado ou, Deus nos livre, humano demais, uma notificação brilha na sua tela. Tente parecer mais empático. Fale mais devagar. É o nudge, né, comportamental, transformando a sua emoção em um parâmetro de performance. E vejam o que o próprio CEO dessa empresa Cogito fala. Ele fala o seguinte, ó, nós somos primatas que sinalizamos nosso estado emocional através da voz. E a máquina está apenas ajudando os agentes a terem conversas mais humanas. Vocês sacaram? Espera aí. Se a gente precisa de uma máquina para nos ensinar a ser humanos, é porque a estrutura de trabalho em que estamos metidos já nos despojou de qualquer traço de humanidade espontânea. O atendente de call center, que faz 700 ligações por semana,
agora tem que atuar em um palco digital, onde o diretor é um algoritmo que avalia a sua harmonicidade, o seu tom, né, o tom da sua voz, em milissegundos. É o fim da subjetividade. Você não está mais conversando com o cliente, você está processando um protocolo vocal para não ser penalizado pelo sistema. Mas nem tudo está perdido. Tem um pessoal aí tentando segurar a bronca, né? No Senado brasileiro, o PL 2338 de 2023 é a nossa tentativa de botar um freio nessa loucura total. O projeto quer estabelecer normas para que o uso da IA no Brasil respeite os direitos humanos mínimos e a centralidade da pessoa humana. E a ideia é muito simples, pessoal. Se um sistema de IA for usado para decidir sobre a sua vida, ou seja para te contratar ou te demitir, ele precisa ser auditável e explicável. Como já pude dizer algumas vezes, a transparência algorítmica é o direito de saber por que a máquina te odeia. Não te odeia. Ela simplesmente faz o que o programador mandou, né? Paralelamente, como eu já disse aí, o senador Paulo Paim está empurrando o novo Estatuto do Trabalho. É empurrar mesmo, porque tem que ser na porrada, porque é muito complicado você lidar com coisas sérias, né, no Senado e na Câmara. Mas vamos deixar isso de lado, né? Eu só quero dizer que essa PL ela foi elaborada por magistrados e procuradores do trabalho. E o objetivo é revolucionário para os padrões atuais. Garantir que o trabalhador da era digital tenha os mesmos direitos básicos de quem tinha carteira assinada há 40 anos atrás. Difícil isso, né, pessoal? Muito complicado. Acho pouco provável, mas vamos torcer para que isso aconteça. Mas enquanto a lei caminha a passo de cágado, né, tartaruga, o algoritmo corre na velocidade da luz. E a gente não pode ignorar que o algoritmo não é neutro. Ele aprende com as pessoas, ele aprende com o passado, e o nosso passado ele é carregado de preconceitos. Se uma empresa historicamente contratou mais homens brancos, o algoritmo de recrutamento vai entender que esse é o padrão de sucesso e vai contratar mais homens brancos. E vai começar a descartar currículos de mulheres e negros automaticamente. É o que os pesquisadores chamam de racismo algoritmo ou discriminação por design. Mas olha só, o trabalhador não é uma peça passiva nesse tabuleiro. E vamos lembrar, por exemplo, que em 2020 nós tivemos aí uma revolta, né, de entregadores no Brasil inteiro. Eles afirmaram com clareza que nós, os entregadores, não somos parceiros coisa nenhuma, e não são mesmo. Por quê? São pessoas simplesmente exploradas por um algoritmo que não paga nem o combustível muitas vezes. Tá? O importante é sempre o lucro. O desafio de organizar uma greve onde o seu patrão é um servidor em outro país é imenso, porque a grande maioria desses grandes aplicativos são, né, são do exterior. Só que essa revolta ela aconteceu e pode ser um início de uma resistência ao algoritmo. Só que essa resistência, ela exige o que Ludmila Bilho chama de imaginação política desde a periferia. É preciso inventar novas formas de luta que combatam essa subordinação algorítmica através da união coletiva e de pressão regulatória. E vocês devem concordar comigo que isso é uma coisa bastante complicada, até porque um grupo ideológico ele já colocou na cabeça de pessoas que trabalham nesses aplicativos, que tem um ganho muito baixo e com muitas horas de trabalho, que essas pessoas são empreendedoras de si mesmo, o que parece um grande absurdo, porque é simplesmente jogar, né, o verde para ver se você colhe. E muita gente colhe isso. Afinal de contas, eu estou dentro de uma área onde todo mundo é muito pobre e muito vulnerável. A partir do momento que eu sou um motorista do aplicativo, né, qualquer aplicativo desses Uber, por exemplo, aí não, aí eu sou diferenciado, porque eu me arrisquei a fazer algo diferente. Não, você não se arriscou a nada, você não está empreendendo nada, você está buscando uma oportunidade de emprego. Só que é um emprego que não paga os seus devidos direitos. Só isso. Não tem mais nada para falar além disso.
Então vamos resumir um pouquinho o caminho que nós fizemos. Eu falei, ó, primeiro, eu falei do algoritmo que virou supervisor invisível. Monitora, classifica e demite sem rosto humano. Depois eu falei do panóptico digital que nos convence a carregar a vigilância no bolso. Em seguida, eu falei da IA que agora audita a nossa biologia. Nossa saúde virou critério de descarte. E a empatia virou uma métrica também. E também eu falei da resistência que existe e que deve ser cada vez mais incentivada, porque o importante é a gente trabalhar para que não sejamos explorados. Só isso, eu não estou dizendo para as pessoas não trabalharem nos aplicativos, eu não estou dizendo que a IA não é importante, tudo isso é importante. O que eu sempre falo aqui é da resistência à não exploração, e só. E quem defende a exploração, pensa um pouco porque você está pensando bobagem, né? Por pura ideologia, você vai usar vários e vários tipos de argumentos para explicar o inexplicável. Afinal de contas, a partir do momento que uma empresa te contrata para fazer um trabalho e não paga os direitos, principalmente porque a sede nem está no Brasil, coisa está errada. Se você se convence disso, pelo amor de Deus, pensa direito, porque alguma coisa realmente não está batendo. E aqui eu deixo a minha percepção final, que talvez possa ajudar um pouquinho, embasar um pouquinho essa nossa discussão. Para mim, o algoritmo não está sendo treinado para te substituir, ele está sendo treinado para te domar. Essa é a lógica para mim. No caso, o objetivo final aí para mim é a subordinação tecnológica, pois o robô, ele não faz a pizza. Pode ser que um dia sim, mas por enquanto é você que faz. E ao entregar a pizza, ele age exatamente como um robô. Olha aqui, né? Que interessante. Ele não questiona a rota, o tempo, a sua própria exaustão. A IA passa a ser o espelho de uma sociedade que desistiu de ser humana para ser eficiente. E qual vai ser essa conta dessa eficiência toda, né? Ela não chega para a empresa, ela chega para você, na forma de uma crise de pânico, do burnout, da depressão, ou mesmo da perda dos empregos, que a gente pode falar desde o começo da apresentação, e tudo bem, né? Continuamos porque o mundo é assim mesmo. Não, ele não é assim, né? Tá faltando um pouquinho de resistência, de luta. E isso não é um papo da esquerda, é um papo de ser humano, querer ser respeitado como tal. E agora eu quero ouvir um pouquinho de vocês, por favor. Você já se sentiu vigiado pelo seu próprio celular? Você já foi demitido por um código sem explicação? Deixa aí o seu comentário abaixo, por favor. Se esse vídeo fez algum sentido para você, por favor, pense em se inscrever no canal, deixa aí seu like, né? Eu te agradeço muito e nos vemos brevemente. Um abraço.